O dia da minha viagem chegou, eu peguei as minhas malas e fui até o aeroporto pegar o avião para o país do Congo. Cheguei de viagem no país da África chamado Congo, na cidade de Kalemie, fui direto ao vilarejo. Acabei me perdendo no meio do caminho, senti cansaço e fome andando a pé, senti dores de cabeça e enjoo, minhas vistas estavam escurecendo, vi um ser de branco se aproximando e eu desmaiei e acordei no hospital deitado em uma cama. Esse homem me disse que me trouxe para o hospital, depois ele foi embora. O médico entrou no meu quarto, eu perguntei: que cidade é essa? O médico disse: essa é a capital Kinshasa. Eu pensei comigo: esse homem de Deus me trouxe de um vilarejo muito longe para a capital, se fosse de carro, ele demoraria, somente de avião ou helicóptero para chegar na capital, ele chegou muito rápido, eu estava na pequena cidade de Kalemie, eu me levantei do meu quarto e fui na recepção, perguntei para a moça quem era o rapaz que me trouxe e qual era o seu nome, ela me respondeu: nenhum rapaz lhe trouxe, você está sem nenhum acompanhante. Pensei comigo: aquele homem de branco que apareceu para mim quando eu desmaiei só pode ser o anjo do Senhor. Ele me pegou nos braços e me trouxe até o hospital, ele deve ter se transportado. Eu estava em um lugar muito distante do vilarejo, nenhuma pessoa tinha nesse lugar. Se não fosse o anjo salvar a minha vida, eu teria morrido de fome ou sido comido por um animal selvagem. Qual é o ser humano que conseguiria me achar em um lugar de difícil acesso e me levar a um hospital tão rápido? Nenhum carro chegaria a tempo a não ser de avião. Qual avião que pousaria em um lugar esquecido pelo mundo sem local de pouso? Um lugar perdido no meio de pequenas árvores, aonde não há pouso para avião. Lugar onde tem floresta rasteira. A pequena cidade de Kalemie para chegar na capital é muito longe. Tive alta, aluguei um hotel na capital, ao chegar lá eu orei a Deus e em uma visão eu vi o Principado da Guerra, um demônio gigante que incita a guerra no mundo inteiro, vi demônios surdos e demônios mudos possuindo pessoas no Congo, vi demônios rãs saindo dos lagos e dos rios possuindo as pessoas, o Espírito Santo me revelou. Nesse país tem muitos surdos e mudos por causa dos demônios, vi demônios saindo de dentro do mar e possuindo pessoas na terra. Ao receber essa visão, fui em uma igreja daquela cidade. O Espírito Santo me orientou a ir nessa igreja. Ao entrar ali ninguém me conhecia. O pastor me deu oportunidade para eu ministrar sem me conhecer. Eu creio que foi o Espírito Santo que tocou no coração dele para deixar eu ministrar. Eu vi muitas guerras nas igrejas por causa das almas. Os pastores travavam uma guerra pelas almas. Um atacava o outro e denegriam a igreja do outro só para conseguir todas as almas daquele lugar. Vi um pastor fazendo orações contrárias para destruir a igreja do outro e quando uma igreja fechava os outros pastores ficavam felizes e comemoravam o fracasso do outro. O Senhor me revelou dizendo: a ambição por dinheiro trava uma grande disputa. O Senhor me mostrou em uma visão os demônios rindo desses pastores que comemoravam os fechamentos das igrejas. Fui para a rua comprar alguns alimentos para eu almoçar. Entrei em um mercado pequeno de alimentos. A dona do mercado, ao se aproximar de mim, ela disse: qual é o seu nome? E eu respondi: eu me chamo Kenzo. Ela se aproximou de mim, senti uma forte presença maligna, ela me respondeu dizendo: eu me chamo Aquila. Há um mês atrás vi uma chama de fogo caminhando em direção para esse lugar. Essa tocha estava em forma humana. Essa cidade está entregue às trevas. Essa pessoa humana em forma de tocha que vi entrando nesse lugar iluminava a cidade escura e negra que está tomada da força do mal. Cristão nenhum entra nesse lugar por causa do peso da negatividade das trevas. Essa tocha humana que
entrou nesse lugar é você. É muito corajoso vir para esse lugar. Queria lhe dizer que você não é bem-vindo, que é o nosso inimigo. Sou uma feiticeira. Tenho 15 casas, 3 sítios, 4 carros novos e uma grande quantia de dinheiro no banco. Hoje posso lhe dizer que sou uma pessoa realizada financeiramente. Satanás me deu tudo em troca do pacto que fiz com ele. Eu olhei para ela e disse: você está sendo enganada por ele, e fui embora. Meses depois, o Senhor me mostrou em uma visão um demônio negro entrando na casa dessa feiticeira. Ele apontava o dedo para essa mulher, da sua mão saía um dardo maligno e acertava na mente da feiticeira. Ela caía no chão morta. O Senhor disse: essa mulher trabalhou para Satanás a sua vida toda. Ela teve tudo o que pediu, conquistou muitos bens na terra. Agora chegou o momento de Satanás buscar a sua alma. Ela vendeu a sua alma para o diabo. Seu prazo de conquistas na terra acabou. Ele veio buscar a sua alma. No dia seguinte me levantei cedo e fui no mercado falar com a dona do mercado Aquilá. Um dos seus funcionários me disse que ela faleceu ontem à noite. Caiu no chão morta igualzinho à minha visão que tive. Ela morreu na mesma hora que eu estava tendo a visão. Ao sair do mercado, um senhor me parou na rua e disse: os demônios não querem você aqui. Saia de nossa cidade. É uma maldição para os nossos planos e propósitos. Você veio trazer a luz para uma cidade mergulhada no submundo das trevas. Aquele homem, ao me ameaçar, foi embora. Agora eu sei que os demônios não me querem nesse lugar e está avisando a todos os seus agentes. Fui para minha casa e tive mais uma visão. Essa pequena casinha que aluguei no vilarejo para passar a minha missão nela. Na visão vi uma grande guerra dos bruxos contra a igreja. As igrejas estavam sendo bombardeadas com feitiços para enfraquecer o povo e fechar as portas. O Senhor me mostrou outra visão. Quando eu estava vindo para esse país, os demônios saíram de onde eu moro e foram para esse país avisar que eu estava indo fazer missão ali. Na visão eu vi os demônios de onde eu moro passando informações da minha vida para os demônios daquele país que não me conhecia. Esses demônios territoriais se organizaram e formaram um exército diabólico para proteger os seus terrenos. Depois dessas visões, eu entendi o desespero do feiticeiro naquele lugar. À noite eu fui para uma igreja perto da minha casa. Antes de começar a contar o testemunho, vou fazer uma oração sobre aquilo que o Espírito Santo me revelou sobre o povo de Deus. Senhor Jesus, livra o seu povo dos costumes do mundo que está entrando nas igrejas. Eles não sabem que isso é obra de Satanás. Esses costumes malignos vêm esfriando, enfraquecendo a sua igreja. Eles não entendem que o Senhor abomina a vaidade. O pecado entra em suas vidas sem ninguém perceber e mata a igreja do Senhor. Senhor meu Deus, desperta esse povo. Eles não vigiam. O Espírito Santo tem se afastado do pecado, da impureza e de toda a sujeira que está no altar. A igreja tem crescido em quantidade de pessoas, mas tem caído na espiritualidade. O seu sobrenatural, ó Deus, não tem acontecido. Vejo uma igreja caída e derrotada por Satanás. O diabo tem operado e tomando posse, realizando os seus projetos. Seus planos malignos estão em ação no meio das igrejas sem vidas e que estão mortas espiritualmente. Eles não obedecem à sua palavra, quebram a nova aliança e faz aquilo que a palavra condena. Tem misericórdia, Senhor, do seu povo. Levanta eles. Não deixem se prostrarem diante do pecado. Renova a aliança e faz um novo concerto com seu povo. Volte a operar os seus sinais. Expulse todo o mal no meio de sua congregação.
Fui na igreja. Antes de começar a ministração fiz uma oração, vi muitas pessoas caírem endemoniadas, vi pessoas surdas caírem endemoniadas, eu expulsava os demônios e as pessoas começavam a ouvir. Vi pessoas mudas caírem endemoniadas, eu expulsava os demônios e as pessoas começavam a falar. Um paralítico na cadeira de rodas começou a gritar. Ele estava endemoniado. Eu expulsei o demônio. O homem se levantou da cadeira de rodas glorificando a Deus. Minha visão dentro da igreja se abriu e eu vi caindo grandes escamas negras nos olhos de muitos irmãos. Vi as visões espirituais deles se abrindo. Vi anjos do céu descendo naquele lugar, tocando nas cabeças de cada irmão. O Espírito Santo me revelou que Deus estava dando o som do entendimento e da sabedoria para alguns irmãos. Ao terminar a ministração, eu vi os irmãos saindo renovados. Fui para casa, dobrei o meu joelho. A minha visão espiritual se abriu e foi mais além. A minha visão penetrou em várias igrejas, templos e catedrais do Congo. Eu vi em cima dos altares dos púlpitos muitas feitiçarias. Os pastores faziam o ritual de feitiçaria nos altares das igrejas para os seus deuses. Tive mais outra visão. Dessa vez, a minha visão foi nos 4 cantos do mundo, do globo terrestre. O Espírito Santo me revelou que muitos pastores são maçons, feiticeiros e satanistas e estão abrindo igrejas por todos os lugares do mundo. Todas as suas igrejas são cheias de pessoas pela facilidade do evangelho sem renúncia que eles pregam. No dia seguinte uma pessoa bateu em minha porta, eu abri, o homem se apresentou como anjo de Deus. Eu vi como aquele homem virou em um anjo de asas enormes, a sua cor branca brilhava. Ele disse: "Eu vou fazer uma próxima missão com você." Eu disse para ele: "Como você vai comigo?" Eu não pedi para Deus nenhum auxiliar, e mesmo que eu não peça, o Espírito Santo me revela quando Deus vai mandar um auxiliador. O anjo disse: "Tu não oraste por essa missão hoje. Por isso que não foi revelado. O nosso Deus sabe muito bem de nossas necessidades. Ele sabe quando o homem precisa de ajuda. Não te lembras quando fostes no vilarejo e se perdeste? Por acaso não pediste um anjo? Mas, mesmo assim, o nosso Pai enviou para te salvar. Ele sabe quando precisamos de ajuda, e foi por causa disso que o Senhor me enviou." Eu disse para o anjo: "Eu vou para o vilarejo onde me perdi a primeira vez daqui a 2 dias." O anjo disse: "Daqui a 2 dias me encontra no centro da cidade. Irei contigo." O anjo foi embora. Leslie manda uma mensagem para o meu celular dos Estados Unidos. Ele disse que teve um sonho comigo. Ele via eu carregando a cruz e ele me ajudava a carregar essa cruz. Nós dois dividia o peso. Cada um carregava um pouco a cruz. Leslie diz que vai me ajudar nessa missão. Ele falou que na próxima semana está vindo para o Congo me ajudar. Ele vai trazer mais 6 irmãos da igreja onde eu sou pastor para ir com ele. Daqui a 2 dias eu vou viajar e esperar eles no vilarejo. 2 dias se passam. Eu vou até o centro da cidade para se encontrar com o anjo. Estava na forma de homem. Eu disse para o anjo: "Vamos de carro até o vilarejo." Ao chegar no vilarejo eu falo como vai ser a missão. Aquele homem se transformou em um anjo. A gente estava caminhando a pé para chegar até o vilarejo. O anjo disse: "É muito perigoso. Eles vão te matar. Não pregue o evangelho até você convencer eles que é do bem. Ganhe a confiança deles." Eu disse: "Vou entrar como uma oração de libertação para não deixar os demônios manipularem eles contra mim." O anjo disse: "Irá assustar eles se fizer a libertação. É melhor chegar como um turista." Eu disse para o anjo: "Por acaso é o chefe da missão? Ou o meu auxiliador?"
O outro anjo que foi comigo na Síria era o meu auxiliador. Já o Senhor não quer me auxiliar, está querendo dizer como vai ser a minha missão. O outro anjo concordava comigo. Já o Senhor não está querendo concordar. Eu não pedi a Deus para mandar um auxiliador. O Espírito Santo não me disse que viria um anjo. Eu sei o que fazer nessa missão, só faço aquilo que o Espírito Santo me disse antes de eu vir para cá. Eu orei antes de vir pedindo estratégia. Anjo, eu não consigo sentir a sua presença como a dos outros anjos que vieram até a mim. Embora você brilhe igual aos outros anjos, tu vieste como homem. Não senti a tua presença angelical. E agora transformado em um anjo, não consigo sentir a sua presença, porque está neutralizando essa energia do seu corpo para que eu não sinta. Em nome de Jesus, não oculta a sua presença angelical. O anjo deu uma gemida tentando resistir. Eu disse: demônio, acabou o disfarce. Eu senti a sua presença maligna quando repreendi você. Perdeu. Acabou para você. Aquele anjo branco começou a ficar negro e aquele brilho se escureceu. Ele virou em um morcego de asas e desapareceu, quando eu clamei o nome de Jesus, dando ordem para ele se revelar. Ele tentou resistir, fez uma força enorme para não revelar a sua identidade. Quando ele deu um pequeno gemido tentando ocultar a sua presença maligna, eu consegui sentir de leve a sua presença maligna, descobrindo a sua identidade. Ele não teve escolha a não ser se revelar. Eu já tive várias experiências em libertação. Demônios já apareceram a mim e já fui ao inferno. Eu sei o que é uma presença maligna. Se eu não tivesse o dom de discernimento de espírito, nunca teria captado aquela presença bem fraca daquele demônio. Ele queria atrapalhar a missão que Deus me deu, queria me direcionar o que fazer. Nunca concordava comigo. Tudo que eu faço é direcionado pelo Espírito Santo. Quem não concordar não está no mesmo propósito de Deus. Finalmente cheguei no vilarejo, vi muitas pessoas pobres ali, me apresentei e comecei a falar de Jesus, sobre a salvação e todos os milagres que ele fez. O patriarca daquela casa de madeira onde me hospedei tinha quase 100 anos, ele perdeu uma pessoa de sua família. O seu tataraneto disse: vocês falam tanto desse Jesus? Meu tio morreu já tem 2 dias. Até agora nenhum feiticeiro conseguiu trazer ele à vida. Nenhum de seus deuses foram capazes, nem o chefe dos feiticeiros conseguiu fazer ele viver. E tu me fala que Jesus traz a vida. Se esse Jesus veio para trazer a vida, prove isso agora para minha família e todos aqui aceitaremos o seu Jesus. O tataraneto do patriarca mandou trazer o corpo de seu tio até a mim. Aquele cadáver estava enrolado em um pano já fazia 2 dias. Eles ainda não tinham enterrado esperando um milagre. O tataraneto do patriarca disse que eu seria o último a tentar reviver o seu tio. Depois enterraria. Eu disse: eu não posso fazer isso, só Jesus que tem a chave da morte, somente ele que pode dar a vida. Eu não determino nada, só Jesus faz. A palavra diz que o homem está sujeito a morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Se ele morreu foi porque chegou o dia dele partir. O tataraneto do patriarca disse: então o seu Deus é uma farsa. Eu disse: eu não posso fazer isso, não posso ir contra a palavra de Deus. Se ele disse que o homem morre e segue o seu juízo, não posso fazer ninguém voltar da morte. O tataraneto disse: então você será apedrejado e jogaremos o seu corpo no rio como comida de crocodilo. Eu disse: está bem, não faça nada comigo, eu vou tentar fazer o seu tio reviver. Trouxeram o corpo do falecido enrolado no pano e colocaram perto de mim às 6 horas da tarde. Comecei a clamar a Deus para pôr o espírito de vida daquele homem no corpo. Deu 10 horas da noite. Eu estava exausto e cansado de tanto orar. O tataraneto disse: está demorando muito. Deu meia-noite. O tataraneto do patriarca disse: ainda não conseguiu.
Você tem até às 4 horas da manhã. Se não conseguir, vamos enterrar o nosso tio e você morrerá apedrejado. Agora eu e minha família vamos dormir. Alguns homens da comunidade ficará vigiando você para não fugir. Enquanto aqueles homens ficavam me vigiando a noite toda, eu vi o meu fracasso. Já estava pensando em minha morte quando as horas se aproximavam às 4 da manhã. Mesmo assim eu orava com fé. Não deixava a minha fraqueza me abater. Comecei a pensar na revelação que Deus tinha me dado que eu morreria nessa última experiência. Eu me perguntei: será que a hora da minha morte chegou? Será que eu vou morrer nas mãos desses homens apedrejado? Deu 4 horas da manhã. Eu orei a Deus mais forte dizendo: Senhor, me ouve, me ajude, não deixe eu morrer, ressuscite esse homem. Mas, nada aconteceu. O tataraneto se levantou de sua casa de madeira, acordou alguns homens, cada um pegou uma pedra grande para me apedrejar. Eu estava de joelhos diante daquele corpo. Quando eles se aproximam de mim, o corpo morto se mexe e aquele cadáver começou a tossir. Aquele cadáver se levantou do chão. Jesus ressuscitou aquele homem. Aquele povo passou a crer que Jesus é vida. Ganhei aquele vilarejo inteiro. Somente os feiticeiros que não se converteram, mas ficaram com ódio, pois eles não conseguiram fazer o morto andar. O chefe, os feiticeiros, ficou com muito ódio de mim. Agora eles não tinham mais créditos. O evangelho ganhou força naquele lugar. O morto se levantou, tomou um banho, trocou de roupa e também se converteu. Eu pregava o evangelho naquele vilarejo e uma serpente venenosa me picou na perna. Eu senti a fúria de Satanás sobre a minha vida. As pessoas daquele vilarejo aprenderam a gostar de mim. Estavam preocupados. O patriarca do tataraneto ficou com muito medo de eu morrer. Ele disse que se eu demorasse ir ao hospital, o veneno da cobra espalharia na minha corrente sanguínea. Eu estava em um vilarejo longe da cidade. Não daria tempo para eu chegar no hospital com vida. Alguns homens que conheceram o hospital me ajudaram a caminhar. Eu não conseguia andar direito por causa do ferimento da perna. Eu andei 15 minutos de a pé até pegar o primeiro carro e eles me levaram até a cidade mais próxima. Quando eu estava dentro do carro, eu percebi que aquela ferida estava se fechando. Algo sobrenatural estava acontecendo comigo. Eu estava recebendo um milagre. Eu cheguei no hospital, os médicos perguntaram o que eu tinha e eu disse que tinha sido mordido por uma cobra. Mas os médicos não viram mais o ferimento. O ferimento havia se fechado. Eles não conseguiam achar o lugar do ferimento e perguntaram se eu estava me sentindo mal, com tontura, fraqueza ou vistas escuras. Eu disse que estava ótimo. O médico disse: tem certeza? Você disse que levou uma mordida de cobra. Não podemos dar o soro sem saber se foi realmente uma picada de cobra. Eu disse que não precisava. Eu estava melhor. Estava curado. A minha ferida estava cicatrizada. As marcas dos dentes da cobra que me mordeu tinham desaparecido. Isso confundiu os médicos por não ter o ferimento. Não dava para saber se eu tinha sido picado realmente por uma serpente. Fizeram um exame em mim. Não tinha veneno algum. Aquilo foi um milagre. Quando aconteceu a cicatrização, Deus já tinha tirado todo o veneno, não deixando espalhar pelo meu corpo. Voltei para o vilarejo e contei o milagre para o povo. Leslie chegou dos Estados Unidos e conseguiu achar o vilarejo, mas os 6 irmãos que vieram com ele, graças aos pontos de localização que deixei no caminho para eles chegarem. Deixei sinais na trilha do caminho com meu nome porque eu sabia que o caminho era de difícil acesso. Leslie teve um sonho ajudando a carregar a minha cruz. Esse sonho estava começando a se cumprir. Eu já tinha terminado a minha missão ali. Estávamos prontos para sair dali e ir para a cidade.
No outro dia, naquele mesma noite, eu estava acordado e vi um feiticeiro levitando. Seus pés não tocavam o chão. Ele atravessou aquele rio andando por cima das águas. Ele é o chefe dos feiticeiros daquele vilarejo. O Senhor me revelou toda a maldade daquele feiticeiro. Ele é tão forte que seus feitiços causam acidentes de carro matando suas vítimas. Ele fazia até avião cair. Quando eu peguei o avião e entrei no seu país, os demônios o avisaram. Ele tentou derrubar o meu avião. Ele disputava a soberania com outro feiticeiro de outra cidade para ver quem dominaria o país inteiro. Esse feiticeiro que o Senhor me revelou é chamado de Sombra da Morte por ter levado muitas pessoas à morte. O outro feiticeiro que disputava com ele a soberania do país morava em outra cidade chamada Point Noire. O Senhor disse: meu servo, sei o que passa em seu coração. Tu queres ficar aqui para confrontar o feiticeiro dessa cidade. Tu não ficarás mais nesse vilarejo. Já fizeste a sua parte. Esse povo que ganhaste para o reino de Deus ganhará muitos feiticeiros. Tu irás para a cidade de Point Noire. No outro dia eu, Leslie e os 6 que vieram com ele chegamos em Point Noire. Eu fiz uma divisão para facilitar a nossa missão para pregar o evangelho na cidade. Michael e Everton irão juntos fazer a missão. Nathan e entidades ficarão juntos. Anthony e Leslie serão a última dupla. Eu fico na missão com o irmão Patrick. Começamos a fazer a missão naquele lugar. Anthony e Leslie estavam discutindo, não estavam se unindo para ganhar almas. Eu disse: quando 2 não concordam, não andam juntos, segundo a Bíblia. O Leslie fará a obra comigo e Anthony andará com o Patrick. A obra começou a caminhar bem, até que Michael ficou doente e deixou seu parceiro Everton sozinho. Michael, sem condições de fazer a obra por causa da virose, retornou para os Estados Unidos. Eu disse para o Everton: o seu parceiro de missão retornou, para que não fique sozinho. Eu lhe peço que volte também. Everton foi embora. A perseguição estava muito grande naquele lugar. Muitos não queriam receber o evangelho ali. Eu, Leslie, Nathan, Henry, Patrick e Anthony estávamos sofrendo perseguições. Nathan, com medo de perder a sua vida, pediu para voltar para os Estados Unidos. Ele foi embora. Henry ficou enfermo, sem condições para a missão. Anthony, usado nas revelações, disse que a enfermidade de Henry é obra de magia negra. Anthony foi embora apavorado. Ele disse que não estava preparado contra os feiticeiros e voltou para os Estados Unidos. Patrick, sem o seu parceiro Anthony, disse que não está preparado para fazer a missão e que precisava orar a Deus para que ele prepare espiritualmente e foi embora para os Estados Unidos também. Henry melhorou de sua enfermidade e disse: Henry, o seu parceiro de missão foi embora, você vai ficar sozinho. Se quiser voltar para os Estados Unidos, pode voltar. Henry disse: eu não voltarei, não sou covarde, ficarei até a missão acabar. Leslie, se quiser ir embora pode ir, eu já estou acostumado em fazer as minhas missões sozinho. Leslie disse: pastor, lembra do meu sonho? Eu lhe ajudava a levar a cruz, não vou lhe deixar, eu acho melhor nós 3 fazermos a missão andando juntos. Agora que o nosso irmão Henry perdeu o seu parceiro, à noite eu orei a Deus e pedi resposta, porque os missionários do meu ministério estavam ficando doentes. O Senhor me mostrou em uma visão o feiticeiro Sombra da Morte trabalhando forte na magia negra e oculta para acabar com a nossa obra missionária. O Espírito Santo me revelou que eles não estavam revestidos das armaduras de Deus. Por isso foram atingidos pelo mal do feiticeiro. Esse feiticeiro que eu vi na visão é o chefe dos feiticeiros que mora no vilarejo.
eu, Henry e Leslie fomos fazer a obra de evangelismo durante o dia. À noite Leslie teve oportunidade na igreja. Henry ministrou e eu fiz a oração de cura e libertação. Depois voltamos para o hotel que alugamos. Naquela noite Leslie passou mal e desmaiou. Eu e Henry ficamos preocupados, pois não esperava. Fizemos uma oração pelo irmão Leslie. O Senhor me mostrava em uma visão o chefe dos feiticeiros fazendo uma magia de morte para me matar. Ele mandou esse feitiço para mim. Eu vi na visão quando uma luz negra em forma de uma bola vinha em minha direção e acertava em mim, mas não penetrava e pegou outra direção. Aquela bola em alta velocidade bateu em mim e voltou tomando outro rumo e acertou o irmão Leslie. Eu vi na visão aquela bola negra entrando em seu coração, aquele feitiço de morte para mim, pois aquele feiticeiro não gostou das almas que eu ganhei no vilarejo da cidade de Calemir. Eu tinha certeza que Leslie estava morto, pois na visão que Deus me mostrava o feitiço era de morte e acertava o seu coração. O grande problema é que Leslie não é um crente que tem intimidade com Deus e que goste de orar. Eu e o irmão Henry não fomos atingidos porque vivemos uma vida de consagração e comunhão com Deus. Eu ensinei o Henry desde novo convertido a viver uma vida santa e de oração. Ele tem 2 anos de convertido e nunca deixou essa disciplina. Por esse motivo aquele feitiço de morte não atingiu ele. Todos os missionários que vieram com Leslie voltaram, pois não estavam preparados para a guerra espiritual. Henry foi o único dos 7 que vieram, que mostrou que está preparado psicologicamente e espiritualmente. Leslie sofreu uma baixa que lhe custou a vida. Ele, apesar de não ser tão espiritual, tem sido valente e se esforçado nessa missão. Eu sei que Leslie não está preparado para morrer. Conheço muito bem o companheiro de missão que anda ao meu lado. Eu conheço todas as minhas ovelhas. O Espírito Santo me revela quem está preparado para ser salvo. Se por acaso morrer, Leslie não está preparado. Eu e Henry orávamos. Tínhamos muita fé que Deus ressuscitaria, assim como fez com aquele homem do vilarejo. Eu não acredito que tenha chegado o dia de Leslie. Aquele sonho que ele teve me ajudando a carregar a cruz, ele não pode morrer agora. A minha jornada não acabou. Leslie ainda vai me ajudar nessa caminhada. Quando eu estava orando para que ele voltasse à vida, o anjo apareceu para mim e Henry. Esse anjo me chamou e o meu espírito foi. Enquanto Henry ficou segurando o meu corpo para não cair no chão, eu não estava entendendo o que o anjo queria. Mas, eu obedeci, e fui até ele, e juntos descemos ao inferno. Veja o relato do irmão Henry ao ver tudo isso. Eu me chamo Henry e estou fazendo uma missão pela primeira vez com o meu pastor. Falar que via anjos, eu nunca tinha visto um. Tinha o desejo de um dia poder ver anjos. Naquela noite eu pude ver um anjo que apareceu para nós. Pude ver a sua glória. Ele resplandecia como uma luz branca. Eu fiquei admirado com a sua formosura e a intimidade que Kenzo tem com esse anjo. Se eu não tivesse com o pastor, nunca teria visto o anjo. Eu reconheço que para mim chegar nessa grande espiritualidade, é preciso subir nos degraus espirituais até chegar nesse nível. O meu pastor, para chegar nessa intimidade, além de renunciar ao mundo e viver uma vida de oração e santidade, ele foi provado por Deus e passou por todos os testes. Ele conquistou essa intimidade. Agora veja o relato de Leslie no inferno. Eu sou Leslie, membro da igreja onde o pastor Kenzo fundou. Estava no hotel junto de Henry e o pastor e senti uma dor forte no coração que me faltou ar. Quando eu acordei, o meu espírito estava entrando de um túnel escuro. Eu caminhei dentro desse túnel até chegar em um lugar vasto e escuro. Comecei a ouvir gritos e quanto mais eu andava, eu via fogo saindo do chão, até chegar em lugares onde eu ouvia pessoas gritando e gemendo.
Era a primeira vez que eu estava no inferno. Eu comecei a contemplar os horrores daquele lugar. Um demônio me viu andando pelo inferno e me pegou e me atirou em um buraco de fogo. Eu senti muita dor naquele lugar. No fundo do meu coração eu sabia que não estava preparado para morrer. Eu morri com muitos pecados na minha vida que eu deveria consertar. Eu devia ao banco, estava alguns meses sem pagar. Eu peguei dinheiro emprestado com meu vizinho e não paguei ele. Todos os meus pecados passaram como um filme na minha mente, alma, dores psicológica e espiritual, um verdadeiro tormento. Vi o satanista Anton LaVey e muitos que o seguiam. Vi o satanista Aleister Crowley e outros que admiravam a sua seita. Vi o socialista Lenin no inferno. Ele também trabalhava para os satanistas. Todos estes estavam no inferno, até que eu vi Pastor Quenzo e o anjo no inferno. Eles vieram me resgatar. Quenzo pegou nas minhas mãos e puxou-me daquele buraco onde eu estava. Eu não conseguira sair pela minha força. Quando eu saí dali, o anjo e o Quenzo fomos em vários lugares no inferno. Eu vi quando o anjo subiu comigo até a terra. Quando percebi, já estava no meu corpo. Depois que eu voltei do inferno, fiz um concerto com Deus e decidi viver em santidade pelo resto da minha vida. Eu sou o Pastor Kenzo. Vou relatar a minha experiência no inferno. Eu e o irmão Henry oramos para Deus ressuscitar o irmão Leslie. Eu sabia que ele não estava em um bom lugar, pois ele não tinha feito um concerto com Deus. Isso me preocupou em saber que a sua alma não estava salva e tinha ido para a perdição das trevas. Deus poderia ressuscitar ele, mas mandou o anjo me levar até onde ele estava para resgatá-lo daquele lugar horrível. Tudo era a permissão de Deus. Deixar Leslie morrer e ir para o inferno, tudo isso fazia parte dos planos de Deus para o crescimento espiritual dele. Hoje Leslie está mais espiritual. Tem sido um vaso nas mãos de Deus depois de ter renunciado tudo. O anjo subiu com Leslie até a terra. Eu fiquei no inferno esperando ele voltar. O anjo que levou Leslie voltou para perto de mim e me levou para outros lugares no inferno. Eu vi crentes no inferno egoístas que nunca pensaram no próximo e na obra de Deus. Eles só pensavam em suas vidas satisfazendo seus egos. Vi crentes no inferno vingativos. Nunca perdoavam, mas se vingavam. Vi crentes no inferno que desobedeciam seus pastores. Não faziam nada ao que os seus líderes pediam. Vi crentes no inferno que eram insensíveis. Eles não se importavam com o sofrimento alheio, faziam eram pisar mais nas feridas. Eles machucavam o próximo e ofendiam os seus irmãos. Vi crentes no inferno por serem críticos. Eles falavam mal de seus líderes, de suas igrejas e de outras denominações. Nada para eles estava certo. Eles pisavam nas igrejas santas e perseguiam o povo e as denominações. Vi crentes no inferno por serem sarcásticos. Eles escarneciam de tudo, zombavam de seus irmãos e os provocavam. Vi crentes no inferno por causar confusões dentro de suas congregações. Eles gostavam de ver o circo pegando fogo. Vi crentes no inferno por serem ingratos com as pessoas que lhe ajudaram. Vi crentes no inferno por serem mais amigos do mundo do que de Deus. Amavam mais os prazeres do pecado em vez da santidade. Davam mais lugar para a carne do que o espírito. Vi crentes no inferno por serem traidores de Deus. Eles trocaram Jesus pelos prazeres da carne. Desistiram de serem ganhadores de almas para viver uma vida de prostituição geral. Vi crentes no inferno que amavam mais a si do que a Deus. A sua vida era mais importante do que qualquer coisa. Só pensavam em suas vidas egoístas, trabalhar, estudar e ter coisas materiais, esquecendo da obra de Deus. Vi crentes tímidos que deixaram de pregar a palavra de Deus por causa da vergonha. Eles deixaram de ganhar muitas almas por causa da covardia. Todos os tímidos estavam no inferno.
Vi crentes abomináveis no inferno, eles praticavam todos os tipos de pecados. Vi crentes profanadores no inferno, eles mancharam o altar santo de Deus com a mentira, idolatria, apostasia e heresia, eles profanaram tudo que era santo e imundo. Vi crentes no inferno por falar em palavras vãs. Eles falavam de filmes, futebol, diversões, falavam da vida alheia, mas não falavam de Jesus para as pessoas. Eles perdiam o tempo falando coisas vãs, enquanto as almas iam morrendo. Esses crentes estavam todos no inferno. Vi crentes no inferno por falar em palavras torpes. Eles só falavam palavrões e imoralidades sexuais. Esses crentes estavam no inferno por falar em imundícias pela boca. Vi crentes no inferno por serem caluniadores. Eles caluniavam pessoas inocentes por algo que elas não fizeram. Eles acusaram as pessoas sem prova alguma. Vi crentes no inferno por serem incontinentes. Eles não tinham freios em suas línguas. Eram pessoas exageradas em tudo que iam fazer. Passavam da medida e quando falavam, falavam demais. Vi crentes no inferno por causa da gula. Eles eram viciados em comer mais daquilo que era necessário. Viviam gastando dinheiro a ponto de ficarem com dívidas altas por causa da comida e desperdiçava todo o resto e sobra de alimentos jogando no lixo. Vi crentes no inferno por causa da preguiça. O primeiro crente deixou seu filho de leite morrer de fome, pois ele não gostava de trabalhar e sua esposa sofria por falta de alimentos. O segundo crente era obreiro da igreja e tinha preguiça de ganhar almas, pregar a palavra de Deus e evangelizar. Ele não ajudava na obra. Esses dois crentes preguiçosos estavam no inferno. Vi crentes no inferno por praticarem chocarrices dentro das congregações. Eles faziam os púlpitos de palcos de palhaços, faziam o altar da igreja de picadeiros. Eles desrespeitavam o culto santo, gracejavam nos cultos de adoração, pregavam a palavra com zombarias, fazendo gracinhas no púlpito. As pessoas não prestavam atenção na palavra e sim pelas suas brincadeiras. Todos os crentes que fazem gracejos estão no inferno, porque a palavra de Deus não é brincadeira, é coisa séria. Estão lidando com salvação de almas. Vi no inferno crentes parvoices. Eles não tinham inteligência na palavra, acreditavam nas heresias e mentiras dos falsos profetas. Pelas suas tolices em praticar as heresias dos falsos mestres foram para o inferno. Não foram espertos, não tinham conhecimento da verdade, eram crentes desprovidos da instrução daquilo que é de Deus. Vi crentes que estão no inferno por causa da luxúria. Eles gostavam das mulheres sensuais e de fazerem sexo com prostitutas. Eu vi no inferno os crentes cães. Eles viveram uma vida impura, voltaram às práticas do pecado mesmo depois de se converterem cristãos. Esses são chamados de cães e são acorrentados no inferno iguais a animais. Vi crentes no inferno por serem trapaceiros. Eles faziam negócios para levar vantagens financeiras enganando o próximo. Ao terminar de me mostrar tudo isso, o anjo e eu subimos para a terra. Leslie e Henry voltaram para os Estados Unidos e relataram isso para a igreja de lá o que aconteceu. Essa foi a missão mais difícil que eu tive nesse lugar. Enquanto eles voltavam, eu continuei fazendo a minha missão no Congo, um lugar perigoso onde Leslie foi atacado por um feiticeiro de outra cidade. Não se brinca com os poderes do mal, tem que estar preparado espiritualmente para o confronto espiritual.